Você deixa numa elipse aqui, né? Porque o artigo é excelente. O tempo do judiciário, evidentemente, não é o mesmo da imprensa e da opinião pública. Ele é um poder inerte, só de se provocado. Mas fica faltando aí. Você está falando de parar de prender bagrinho e começar a ir para cima de, por exemplo, financiadores. E aí eu pergunto, e também do Bolsonaro, está demorando demais isso, é isso? Prender o É, Bolsonaro, denunciar o Bolsonaro formalmente, enfim, fazer a justiça correr no mesmo ritmo que contra os bagrinhos, contra os Bolsonaros? é exatamente isso. Tem uma diferença, eu tenho que ser coerente. Aqueles que foram presos em flagrante estão presos. Alguns foram convertidos depois, a prisão continuou, alguns foram presos no outro dia, foi convertido em prisão preventiva. Ou seja, as pessoas foram julgadas, estão condenadas. Esse ritmo de quando há uma prisão em flagrante, processualmente falando, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida. Ele necessariamente é mais rápido, as pessoas às vezes não entendem. Para você fazer um processo bem feito, dando o devido processo legal, tudo que esses fascínoros não fizeram na época, por exemplo, da Lava Jato, nós temos que dar a eles. Nós não podemos, eu sempre digo, já disse isso para você aqui, quando houve a eleição Lula versus Bolsonaro, era barbárie e civilização. Nós ganhamos, a democracia ganhou com a vitória do Lula. Porém, se nós adotarmos os métodos, eu falo isso sempre, os métodos do fascismo, nós teremos perdido. Por quê? Porque nós teremos incorporado os métodos fascistas. É o fim da sociedade civilizada. Então, neste momento, já tem 1 ano e 4 meses, eu sei que é difícil. A Polícia Federal é técnica, é séria, está fazendo um trabalho extremamente bem feito. Você fazer uma comprovação de autoria e materialidade em processos em que houve incitação, em que houve crime de mando, em que houve um crime de organização criminosa, não é fácil, Kiko. Eu não estou dizendo que é fácil. Só Sim, sim. que essa operação de hoje é muito interessante que ela tenha saído no dia que eu escrevi esse artigo. Porque, assim, claro, eu ontem não sabia dessa operação. Mas é isso, as pessoas estão ficando indignadas. A pessoa fala assim, olha, eu converso com advogados que às vezes me ligam desesperados porque tem cliente. Eu não peguei nenhum cliente, óbvio, de 8 de janeiro. Nem dos bagrinhos, vamos chamar assim, nem dos financiadores que me procuraram, de políticos que me procuraram. Eu tenho que ser coerente. Eu só pego casos em que eu me sinta muito à vontade para advogar. Agora, é óbvio que às vezes eu pego um advogado, especialmente do interior, que fala, Cacai, mas o meu cliente acreditou no general tal, acreditou no presidente da República, e ele está preso há 1 ano e tanto. Eu falo, olha, o erro não é ele estar preso, o erro é a demora que se dá. E aí eu reconheço, com a experiência que tenho, que não é fácil. Esse inquérito está sendo levado, imagino eu, claro, não tenho cliente lá, não converso sobre ele, mas acompanho. Está sendo levado com todos os rigores técnicos da melhor Polícia Federal que existe no mundo. A Polícia Federal brasileira é excepcional. Ela foi instrumentalizada, e por isso ficou um pouco desmoralizada no governo Bolsonaro, que não teve vergonha em instrumentalizá-la, mas ela hoje é uma Polícia Federal técnica, séria. Mas, evidentemente, a prioridade é absoluta. Essa semana eu vi uma matéria dizendo que alguns delegados e agentes estavam trabalhando nesses casos específicos de 8 de janeiro, e com isso estaria prejudicando o andamento de alguns processos com foro privilegiado, porque não tem pessoal para trabalhar em tantos casos. Está certíssimo se for verdade isso. Se essa matéria for verdadeira, eu parabenizo o doutor Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal, porque esse caso é um caso que mobiliza o Brasil. Esse é um caso que as pessoas ficam indignadas, até aquela pessoa que na época viu que o golpe era absurdo e que apoiou a prisão, apoiou a manifestação da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, muitos deles me ligam e falam, Cacai, mas e agora? Como é que pode o Bolsonaro não ter sido até hoje processado? Como é que pode o general Heleno estar aí até hoje rindo das pessoas? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora. Eu entendo que o processo democrático penal, o processo penal democrático, ele exige ampla defesa, ele exige absolutamente respeito ao devido processo legal, mas é necessário. Assim, é aquela frase que eu já escrevi um artigo sobre ela, dizendo assim, é tarde, mas ainda é tempo. Precisamos chegar num deslinde
desse processo que mobiliza o país até hoje. Até para mudar a página. Até para mudar a página.